Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos examinar as Escrituras? As Escrituras, ela repete muita coisa. Qual é o intuito de repetir, né? O apóstolo Paulo me falou assim, olha, eu repito muitas coisas porque é segurança para vós. Você já percebeu que às vezes nós esquecemos as coisas? E o nosso Deus também tem essa preocupação, porque nós somos meio desleixados de guardar as coisas, principalmente os mandamentos, principalmente coisas que vai trazer grande risco para a nossa vida eterna. Então eu quero ensinar vocês, através da palavra de Deus, para que você fique atento, porque eu tenho visto aqui na internet, nos nossos dias atuais, tem tanto falso profeta ensinando heresias, ensinando coisa errada e milhares de pessoas caindo. Eu vejo aqui. E agora eu cito o nome, né? Nome das pessoas, quando eu vejo as heresias deles, eu cito o nome e falo onde eles estão errados. E a incredulidade é um problema muito sério. A incredulidade, quando você abraça um ensino errado, a palavra de Deus fala que esse ensino errado é como um fermento. Ele vai contaminar você. E é verdade. Quando eu fiz o vídeo do pastor Moabel, falando que ele blasfemou contra o Espírito Santo, olha, meus amigos, que eu vi de pessoas me amaldiçoando, falando, né, que eu não deveria julgar. Por quê? Porque essas pessoas estão contaminadas. Fizeram até vídeo, pastores fizeram vídeo. Olha, ele está maculando a memória do pastor Moabel. E agora eu fiz do Hernandes Lopes. Mas são esses homens. Tem outros. Aqui nós estamos infestados de falsos profetas trazendo ensino errado. E isso traz um problema muito grande, irreparável, né? E a incredulidade, o que é incredulidade? Incredulidade é quando você não acredita naquilo que a palavra de Deus fala. A pessoa não acredita e aí vai trazer problema muito sério, porque a palavra de Deus fala que de Deus ninguém zomba. Nós não podemos zombar de Deus. Então nós vamos para a palavra de Deus para vocês terem uma ideia de como que a incredulidade é perniciosa. Ah, mas às vezes ele teve um entendimento errado dessa questão aqui. Deus vai relevar. Nada disso. Deus não vai relevar, não. Porque essa incredulidade que foi semeada no coração dessas pessoas, Deus só age através da fé. Você acredita? Pronto. Então nós temos a história aqui de um homem, lá na época de reis, né? E esse homem, ele era muito próximo do rei, e Israel estava tendo uma situação muito difícil de seca, de fome. E aí veio um profeta falando que naquele dia as pessoas iam ter fartura de comida, muita fartura, e o preço ia estar lá embaixo. E aí esse homem, incrédulo, ele disse o seguinte, está aqui em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, presta muita atenção, tá? Nós vamos para outro texto para você ficar vacinado contra essas heresias, por mais renomado que seja, até eu mesmo, trazendo o ensino aqui, você tem que comparar nas escrituras. O apóstolo Paulo me falou, mesmo que seja nós, e volta aqui, começa a pregar um outro evangelho que não está de acordo com as escrituras, seja anátema. Assim faço eu faço as palavras dele, as minhas também, né? Nem que seja eu que venho aqui, não, meus irmãos, desculpa, eu errei, isso, nada disso, seja anátema também. Capítulo 7, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, porém um senhor em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Aí o homem de Deus respondeu, e ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Está vendo? E no versículo 19 repete a mesma coisa. Olha o que aconteceu com o homem aqui, né? Versículo 19 e o 20, eu vou ler aqui. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse, eis que o verá
com os teus olhos, porém dali não comerás. Vocês estão percebendo que repetiu de novo? Agora vamos ver o resultado. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Quer dizer, poderia, né, acontecer, eu não acredito, mas aí não ia acontecer nada, ele ia participar do banquete também. Mas a incredulidade impediu ele de participar daquele banquete, né? Ele teve um entendimento errado, que ele pensou pequeno. Não teve chance, não. Não teve chance. E o povo de Israel, quando saiu de Israel, também a incredulidade impediu toda aquela geração de entrar na terra prometida. Porque não acreditaram, se deixaram contaminar. E nós vamos entrar agora, né? Nós vamos entrar aqui nas heresias que esses pregadores, eles têm ensinado. Primeiramente, nós vamos aqui para o pastor Moabel, o qual ele afirmou que o Espírito Santo não habita dentro de nós, né? Então, primeiramente, nós temos vários textos dizendo que o Espírito habita dentro de nós. Ele dizia, e as pessoas que aceitaram o ensino dele, não, como é que pode? Ele fica ao redor. Mas eu vou citar alguns textos aqui para que você não se deixe enganar. 2 Timóteo 1,14 diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Poderia falar, olha, guarda o Espírito Santo que ele está ao nosso redor. Como tem um salmo que fala que o anjo do Senhor acampa. Isso aí já é um anjo, já não habita dentro de nós, ele acampa ao nosso redor. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, esse texto aqui já está dizendo, o meu corpo é morada do Espírito Santo. Se nesse texto teria escrito assim, e não sabeis vós que o vosso corpo é protegido ao derredor pelo Espírito Santo? Não poderia ser escrito assim? Mas não, está falando que habita em nós. 1 Coríntios 3,16 também. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, eu sou um templo de Deus. O templo de Deus, o Espírito de Deus vai ficar para o lado de fora do templo? Olha o ensinamento dele, que perigoso que é, né? Muito perigoso. Tiago 4,5. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Também poderia falar, o Espírito que está ao redor de vocês vai ter ciúme, mas está falando em habita conosco. Agora esse outro texto, foi o próprio Jesus Cristo que falou. João 14,17. Nós vamos para o livro de João 14,17. Mateus, Marcos, Lucas, João 14,17. Olha o que o próprio Jesus falou. Agora você prefere acreditar nesse homem que já faleceu, que uma hora dessa está lá no inferno, querendo avisar esse pessoal para tirar os vídeos dele do ar, que está fazendo muito estrago ainda, porque os vídeos continuam circulando, né? Olha aqui o próprio Senhor Jesus dizendo, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Ele não falou que está ao nosso redor, né? E a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 1:22, que o Espírito Santo ele é a garantia da nossa salvação. E ele está dentro de nós, o penhor do Espírito em nossos corações. Quando o nosso Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, quando os anjos apareceram de Deus, o próprio Deus apareceu, eles protegeram Ló quando eles entraram dentro da casa de Ló. Eles entraram dentro da casa e fecharam a porta. É como se tivesse já predizendo para nós, o Espírito Santo dentro de nós vai nos guardar de todo o mal, né? E também falei do Hernandes Dias Lopes, o qual ele não acredita que nós vamos reinar neste mundo. Ele não acredita nisso. Ele não acredita que é literal. Então vai acontecer com aquele homem que eu li para vocês de 2 Reis. Ele vai ver
nós voltarmos e reinar nessa terra, mas ele não vai participar. E todo aquele que acreditou nessa doutrina dele também não vai participar. Assim como aquele que adotou a doutrina do pastor Moabel, que o Espírito não está em nós, também não vai participar da herança dos salvos. Vão tudo para o inferno. Essa é a verdade. Não, o que é isso que está falando? Eu estou falando a verdade, estou falando muito claro, não estou falando com rodeio. Né? Então, como é que eles vão ser salvos, sendo que eles não acreditavam que o Espírito Santo é o penhor que tem que estar dentro de nós? Como que eles vão ser salvos dizendo que o Espírito Santo não habita em nós? Não, Deus, vamos supor, né? Não, eles não acreditavam, mas eu vou. Mas a palavra de Deus fala em Hebreus. Nós só vamos agradar a Deus por fé. Ele falou, está falado. Ele falou, está falado. Não importa como, não importa, não tem que ficar, não, mas isso não é lógico, isso não é racional, nada disso. Então, meus amigos, meus irmãos, se tomam muito cuidado. Por isso que nossos vídeos é pouco visto aqui, porque o mal, ele se propaga muito mais do que a verdade, essa é a verdade. Porque o coração das pessoas está propenso para a mentira, para o mal. Estamos cheios de falsos profetas aqui. Tem nomes famosos, eu vou começar a falar, para você ficar esperto, né? Você ficar esperto. Então, a palavra de Deus também diz aqui que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento, um pouquinho de heresia vai estragar tudo. Que Deus possa nos guardar desses falsos profetas e que Deus ilumine seu coração também. E que a doutrina deles está aqui gravado e está fazendo um estrago. Eles morrem, mas a falsa doutrina está aí esparramando como granguena, como foi Himeneu e Fileto, que disse que a ressurreição já era feita. Como diz o Hernandes, não, nós já ressuscitamos quando nos convertemos. Eu já fiz o vídeo explicando para você. Que a palavra de Deus é bem clara. E os sepulcros abrirão. E nós vamos ter a primeira ressurreição, nós vamos fazer parte. Depois vai ter a segunda, já expliquei direitinho, mostrei dentro da palavra. Eu espero que através dessa breve meditação um pouco longa, que não é nosso costume, mas é muito importante você aprender isso. Qualquer pessoa famosa vem aqui e fala bonitinho, cuidado. Eu vejo aqui nas redes sociais, pessoas adventistas lá, aquele tal de doutor, esqueci o nome dele agora, muito famoso aí, que é um historiador. Ele vai, todo mundo compartilha os vídeos dele e aí é uma porta de entrada para os corações incautos. Porque quando você compartilha, ele vem com a metade da verdade, 80% da verdade, depois ele vai começar a pôr heresia. Por quê? Porque as pessoas acreditam que ele é homem de Deus, e não é homem de Deus. Ele está levando pessoas para o inferno. São agentes do diabo. São ministros transvestidos da verdade, como diz lá em Coríntios. Então nós devemos tomar muito cuidado, meus amigos, meus irmãos. Devemos ir para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o diabo impede os nossos vídeos de alcançar mais pessoas. Mas Deus sabe por quê, porque é tudo um propósito de Deus. Se tiver uma pessoa que, através dos nossos vídeos, ele consegue abrir os seus olhos, já me dou por bem-aventurado, né, o trabalho. E se também não tiver ninguém, também é bem-aventurado o meu trabalho, porque estou sendo um sinal de Deus aqui. Então eu procuro vir com a palavra de Deus explicando. Por mais que esses homens tenham estudo, doutor não sei o quê, PhD, não sei quantas, né? Não é assim que eles falam? Mas vem com engano. Aí as pessoas, né? Só que eu me glorio, porque a palavra de Deus permite. Fala assim, aquele que se gloriar, que se glorie-se nisto, em me conhecer, em me entender, que faça juízo e justiça na terra. Então nessa parte eu me glorio de conhecer a Deus o suficiente para poder passar para vocês. Tem teologia? Não, eu conheço teologia. O diabo está lá também ensinando os pastores para formar muitos ministros seus com engano. Está lá dentro da faculdade de teologia também, dessas denominações, da maioria, quase todas elas. Eu acredito que em todas. Eu conheço pessoas que foram para teologia perder a sua fé, perverter a sua fé. Hoje tem um evangelho morto,
um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que Deus possa te guardar aí de todo mal, em nome de Jesus. Amém.